Bom, pessoal, vamos resolver então a última questão da prova de matemática da UFPR de 2023/24. Bom, o enunciado fala de um cone circular reto que foi dividido por dois planos paralelos à sua base, formando três sólidos S1, S2 e S3, conforme a figura mostra. Então, o que tem que prestar atenção aqui? Que se eu somar esse conezinho mais esse tronco de cone e mais esse outro tronco de cone, eu consigo o cone maior, que é o cone S, né, o cone grande. Então, tenho três áreas que estão em PG, a S1, a S2 e a S3, segundo o texto. Ele diz que os volumes estão em PG. Se estão em PG, a gente pode escrever assim, ó. O primeiro termo é o primeiro volume. O segundo termo é o primeiro volume multiplicado pela razão. E o terceiro termo vai ser o primeiro volume multiplicado pela razão ao quadrado, né? Como é na progressão geométrica? De termo para termo, a gente vai multiplicando a razão novamente e vai somando, né, valores no expoente, ok? E também existe uma informação importante aqui, que a razão é maior do que 1, tem que ser um número acima de 1, e que o quociente entre o raio do cone S, né, a divisão desse raio, pelo raio 1, que é do cone lá de cima, raio 1, raio S, ele diz que isso aí dá raiz cúbica de 7, e é para você descobrir qual é o valor da razão da PG. Muito bem, nós temos então que trabalhar com essa informação, que o raio 1, ou melhor, que o raio do cone S, dividido pelo raio do cone menor, é igual a raiz cúbica de 7. Não podemos esquecer que isso aqui vem lá da matéria de sólidos semelhantes. Se a gente divide o raio, então, por exemplo, o raio do cone grande, né, unidimensional, raio do cone 1, que é o cone menor, unidimensional também. Isso aqui vai dar sempre a constante de proporção entre esses elementos de uma dimensão, no caso, o raio. Isso aqui também vale para outro elemento, como, por exemplo, a altura. Eu dividir a altura do cone grande pela altura do cone pequeno, eu vou ter também uma constante de proporção, altura uma dimensão, constante na 1. Agora, se eu tivesse como informação o quociente entre as áreas da base do cone maior e do cone menor, então nós teríamos isso aqui, ó, a área da base maior, né, do cone S, dividido pela área do cone menor, vai me dar uma constante de proporção. A área são duas dimensões, então, constante elevado ao cubo. Se a relação é com os volumes, então nós teríamos que o volume do cone grande pelo volume do cone pequeno, volumes são três dimensões, então a constante de semelhança dos sólidos aí elevado ao cubo. Ok, dito isso, vamos trabalhar então com essa informação aqui, ó. Vamos escrever novamente isso aqui. Nós temos aqui que a divisão do raio do cone grande pelo raio do cone pequeno é raiz cúbica de 7. Esse raiz cúbica de 7 é a minha constante, né, de proporcionalidade entre os sólidos. Vou voltar naquela conversa onde a gente fala sobre o volume do S, o volume do cone grande, pelo volume do cone pequeno, que tem que dar aquela constante de proporção elevado ao cubo, porque estamos dividindo volumes, né, possuem três dimensões. Ora, o que é raiz cúbica de 7 ao cubo? Né? Vai ser 7. Nós vamos ter então que o volume do cone grande pelo volume do cone pequeno é igual a 7. Agora, repare bem que o volume do cone S é dado pela soma do primeiro sólido com o segundo e com o terceiro. A soma daquele conezinho pequeno e mais os dois troncos de cone abaixo dele. Bom, em termos de equação, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Esse volume grande é a soma do volume 1 com o volume 2 com o volume 3, colocando todos aqui, né? Dividido então pelo volume 1. Quem é o volume 1? É o S1, né? E isso então igualado a 7, ok? Repare que no numerador dessa fração aqui nós temos o S1,
que é um termo em comum, né? Nos 3 termos que eu tenho aqui em cima, todos têm S1. Então, a gente pode colocar esse S1 em evidência reescrevendo a equação assim, ó, S1 que multiplica 1, né? O que o S1 tem que multiplicar para dar S1? Tem que multiplicar 1. O que o S1 tem que multiplicar para virar S1Q? Ele vai ter que multiplicar o Q. E o que o S1 tem que multiplicar para virar S1Q quadrado? Ele tem que multiplicar Q quadrado. Tudo isso dividido, então, por S1 vai me dar resultado 7. Repare que posso simplificar o S1 de cima com o S1 de baixo. Fico com uma equação de segundo grau do tipo Q quadrado mais Q mais 1 igual a 7. Você vai trazer o 7 para o primeiro membro e uma equação do segundo grau do tipo Q quadrado mais Q menos 6. Bom, aqui eu recomendo que a gente... Vamos escrever certo aqui, é menos 6 igual a 0. E a gente aplique a técnica de soma e produto para encontrar as raízes dessa equação quadrática aí. Então, de olho nela aqui, ó, tá aqui a equação. Eu quero saber quais são as raízes. Então, vou fazer direto aqui por soma e produto, tá, pessoal? Quem não domina muito bem a técnica de soma e produto, dá uma revisadinha aí, dá uma estudadinha, que ela é muito importante para você ganhar tempo, não perder tempo fazendo Bhaskara aí em situações que dá para resolver mais rápido, certo? Então, a soma das respostas vai ter que dar o coeficiente B aqui, né, da equação, que é 1, com o sinal trocado, dividido pelo coeficiente A, que já é 1, né, então não temos problema com essa divisão. E o produto, então, que vai me dar C sobre A. O C é o termo independente menos 6 e o A já falamos que é 1. Então, precisamos de uma soma que dê menos 1 e um produto que dê menos 6. Bom, que atende essa condição são os valores menos 3 e 2. Então, menos 3 é o Q' e 2 é o Q duas linhas. Nós queremos o valor do Q que seja maior do que 1. Então, esse resultado menos 3 não nos convém e a gente vai aceitar como resultado é o 2, que está lá marcado na letra A. Bem interessante essa questão, pessoal. Passou por alguns elementos aí, progressão geométrica, semelhança de sólidos aí, né? Sólidos semelhantes. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok?